igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Sexta-feira, dia 8 de agosto, dia em que a igreja celebra a memória de São Domingos Presbítero. E aqui nós queremos nos unir em oração pela paróquia São Domingos de Gusmã, em São Domingos do Norte, ali também pelo padre Josemar Miranda, por aquela porção do povo de Deus que compõe esta paróquia, que evangeliza e que dá um testemunho de sua fé. Que esse momento possa ser de muita valia, de crescimento, sobretudo espiritual, para que aquela porção do povo de Deus continue a evangelizar e a colocar a sua vida a serviço dos irmãos e irmãs. No dia de hoje, nós nos alegramos com a vida da Dona Tila Cardoso, da Carla Heloísa, do José Luiz Dalmunec e da Bruna Lombardi, lá de Coqueiral. Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho, nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês. E ao celebrarmos a memória de São Domingos Presbítero, fazemos aqui a renovação do nosso caminho de santidade. Queremos também com o Senhor, de acordo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, mas também com as nossas potências, com aquilo que nós conservamos de mais bonito em nosso coração, rendermos graças a Deus e, é claro, nos assemelharmos cada vez mais a Ele mesmo. Domingos nasceu em 24 de junho de 1170, na pequena vila de Caleruega, na velha Castela, atual Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família muito católica e rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana Daza, e seus irmãos Antônio e Manes. O primeiro tornou-se sacerdote e morreu com odor de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado pela igreja. Nesse berço exemplar, o pequeno Domingos trilhou o mesmo caminho de servir a Deus. Até mesmo seu nome foi escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque sua mãe, antes de Domingos nascer, fez uma novena no santuário do Santo Abade. E como conta a tradição, no 7º dia, ele lhe teria aparecido para anunciar que seu futuro filho seria um santo para a Igreja Católica. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Em Palência, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao vender os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos caros usados nos estudos, para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, sentindo o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela competência e inteligência. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé em algumas de suas difíceis missões. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, surgido no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou para lá, junto com Diego de Aceber, seu companheiro, a fim de combater os católicos reencarnacionistas. Mas, devido à morte repentina desse caro amigo, Domingos teve de enfrentar a missão francesa sozinho. E o fez com muita eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Proillier, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda das Monjas, destinado a jovens que, devido à carestia, estavam condenadas à vida de pecado. Os biógrafos narram que foi na igreja desse convento que Nossa Senhora apareceu para Domingos e disse-lhe para difundir a devoção do rosário, como princípio da conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos. A santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama, atraindo pessoas que desejavam seguir o seu modelo de apostolado. Foi assim que surgiu o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores, do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manes. Em 1215, a partir dessa irmandade, Domingos decidiu fundar uma ordem,
oferecendo uma nova proposta de evangelização cristã e apostólica. Ela foi apresentada ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o Quarto Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, seu sucessor, Papa Honório III, emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Predicadores ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para dentro do clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época eram Bolonha e Paris. Ele se fixou na de Bolonha, na Itália, onde se dedicou ao esplêndido desenvolvimento da sua obra, presidindo entre 1220 e 1221 os 2 primeiros capítulos gerais destinados à redação final da Carta Magna da Ordem. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que lhe dedicava especial estima e amizade, em 1234. São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte como padroeiro perpétuo e defensor dessa cidade. Bonito exemplo de devoção, de entrega, de atenção ao chamado de Deus. É assim que o Senhor nos chama, a gastar a nossa vida pela causa do reino, para que o seu nome possa se tornar cada vez mais conhecido e amado. E hoje o nosso evangelho vai tratar muito sobre esse assunto, e para nossa reflexão se encontra em Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquilo que nós comentávamos agora há pouco, quando líamos a biografia de São Domingos de Gusmão. Tão importante nós sabermos que a nossa vida ela é feita para rendermos graças a Deus. A nossa vida ela é um louvor para a glória de Deus. A nossa vida deve sempre manifestar de onde nós viemos. E para nós que temos fé, sem dúvida alguma, é do coração aberto de Jesus que de lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Só que é preciso renunciar a tudo aquilo que nos afasta dessa graça. Vocês se recordam que no dia de ontem, quando Pedro fazia sua profissão de fé, sua confissão de fé, ele tinha uma certa dificuldade de entender os meios aos quais o Senhor iria alcançar a glória, que passava pela cruz. Por isso que aqui é necessário renunciar a tudo que nos afasta da cruz. E Jesus diz de modo bem claro: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Porque a nossa vida deve manifestar aquilo que cremos. Afinal de contas, nós somos e vivenciamos aquilo que rezamos. Então, ao conservarmos a nossa vida, nós devemos prezar pela amizade, pela fraternidade, pela comunhão, pelo perdão, por tudo aquilo que a cruz de Cristo evoca ao coração da gente. Se nós não tomarmos a nossa cruz diariamente, sem dúvida alguma, nós vamos colocar outros valores acima destes que são tão indispensáveis para a nossa caminhada de fé. Então, meus amados, o que nós precisamos renunciar? Do que precisamos tirar da nossa vida? Domingos vendeu tudo que tinha para ter o mínimo para alimentar os pobres e doentes. Isso sim é uma renúncia bem clara, mas é claro, utilizando aquilo que se tem para que o reino de Deus se faça presença. Então não é uma renúncia a ponto de jogar tudo fora, mas é dar um verdadeiro sentido à nossa existência. Vivemos para quê? Nesse mês vocacional, sem dúvida alguma, essa pergunta deve bater à nossa porta. Vivemos para quê? O que está, onde está a nossa realização? O que podemos fazer para sermos homens e mulheres felizes?
Estou vivendo verdadeiramente o meu chamado de amor, renunciando a tudo aquilo que me afasta da cruz de Cristo, que é a minha cruz? Deixe essas reflexões para que ao longo do dia nós possamos pensar e colocarmos a nossa vida sempre diante da graça de Deus, pedindo o discernimento. E hoje às 18 horas tem um momento de reunião com os conselhos comunitários do setor bananal, as comunidades Santa Bárbara, São Sebastião, Santa Rita de Cássia e Santa Isabel. Lá também, é claro, traçaremos um pouco o nosso itinerário, um pouco do caminho, visando a evangelização e também o reavivamento nas nossas comunidades. Muito obrigado pela sua companhia, desejo a você um bom final de semana, um excelente dia e que a graça de Deus nos conduza sempre a renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta do autêntico discipulado que passa pela cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Domingos de Gusmão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor.